Olá, amigo que está nos assistindo pelo terceiro dia do nosso podcast. Você que tem nos acompanhado durante esses dias. Nós estamos novamente aqui com o pastor Herman. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Gabriel. Boa noite, você que nos acompanha pelo YouTube. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Pastor, ontem nós falamos para os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, nós falamos sobre a vitória de Jesus na cruz. E hoje nós iremos falar sobre a vitória nos dias de hoje. E quando nós nos deparamos com a vitória nos dias de hoje, pastor, o que que nós aprendemos com essa vitória? Da onde vem essa vitória? Muito bem, pastor Gabriel. Lembramos que quando Cristo ressuscita, ele vai ao céu. E então, neste momento, ele envia o Consolador, o Espírito Santo. E aí nós, hoje, para termos a vitória, precisamos buscar o poder de Deus. Porque muitas pessoas vivem em situações assim bem longe de Deus. Alguns pais que perdem seus filhos para o mundo das drogas, da prostituição, da orgia, do tráfico, da desonestidade e tantas outras coisas e sofrem com isso. Mas quando a pessoa que já conhece a palavra vai, leva a palavra a essa pessoa, começa a abrir o espaço e o Espírito Santo trabalhar para então ele aceitar a palavra de Deus, e aí começa o processo da salvação, da aceitação. Quando temos até um texto aqui, pastor Gabriel, João 16, se você tem a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar, João 16, o verso 7 e o verso 8, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, aqui Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E aqui ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Cristo enviou o Espírito Santo e ele nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, para que a gente olhe para Cristo e comece aqui então o processo, da salvação. É interessante quando a gente olha para isso, pastor, a gente se depara com o pecador. E agora o pecador, a gente tem que se deparar com como a gente alcança o perdão de Deus, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente se depara com aquele cara que peca, agora ele precisa passar pelo processo de pedir perdão para Deus, confessar o pecado dele, e agora ele tem que abandonar o pecado para assim ele alcançar a misericórdia. E olhando para isso, pastor, eu me lembro de uma situação, eu estive nessas férias agora, nós estivemos na cidade de Turuçu, no interior aqui do Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas, e lá eu conheci uma senhora que ela passou por esse processo de ter a vitória dela no dia a dia, conhecendo Jesus, e através de conhecer Jesus, ela alcançou um processo na vida dela, algo na vida dela, que isso mudou a vida dela para sempre, assim, uma vitória que acredito que talvez quando Jesus voltar é uma grande possibilidade de ver ela no céu. Ela, para você amigo que está nos assistindo, ela é uma senhora que ao longo de sua juventude, ela contraiu 5 câncer, teve câncer no cérebro, teve câncer nas 2 mamas, teve que retirar as 2 mamas, perdeu um dos seus filhos por um acidente de carro, e ao longo da sua vida ela foi tendo muitas decepções, com abusos e muitas coisas. E ela conheceu a igreja, pastor, no ano de 2018. E quando ela conheceu a igreja, ela recebeu um estudo bíblico, as pessoas começaram a abraçar ela, e ela foi conhecendo a cada dia mais sobre o amor de Jesus, sobre quem é Jesus. E ela se batizou, se tornou uma adventista, e um dia ela trouxe uma frase para mim que eu achei muito bonito. Nós víamos ela como uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz, e ela chegou para mim e falou assim, eu estava meio cabisbaixo pro lado, ela falou assim: você tá bem? Eu falei: eu tô muito bem, mas eu queria estar como você, sorrindo como você é uma pessoa muito alegre. Ela disse para mim assim: olha, eu aprendi uma coisa muito valiosa com Deus, com Jesus. Eu aprendi que sorrir é mais fácil, é mais gostoso do que chorar. Eu já chorei muito. Agora só tenho motivos para sorrir porque eu conheço Jesus, porque eu tive um encontro com Jesus. Isso é impagável. A vitória que ela teve ao longo da sua vida, por mais dificuldades que ela teve, ela demonstra isso para as pessoas, que Jesus fez da vida dela uma pessoa mais feliz. Mas, pastor, quando a gente olha para isso, quando a gente se depara com alguém vencendo o pecado, nos dias de hoje, quais são os maiores desafios que a gente tem para vencer? Muito bem, pastor Gabriel. História bonita, né? E ilustra bem o processo da nossa luta e da salvação. E hoje, assim, quando nós olhamos
para os desafios, são desafios tremendos. Quando vemos assim uma pessoa que não conhece a Deus, ela vive num mundo alienada de fato da realidade espiritual. Então, hoje, para a pessoa vencer o pecado, ela primeiro precisa reconhecer o seu erro, permitir que o Espírito Santo toque o seu coração. E aí ela se arrepende, ela confessa o pecado, e aí vem o processo de conversão, onde ela muda de direção. Ou seja, ela estava indo numa direção totalmente equivocada, e agora ela vai fazer o que a palavra de Deus ensina, ter uma vida pura, uma vida santa, honesta. Então hoje perceba que o próprio celular, as redes sociais, levam as pessoas ou a coisas boas ou a coisas ruins. A pessoa precisa saber fazer escolhas, e isso não é tão simples. E quando você coloca o celular na mão de uma criança, de um jovem, e sem a orientação devida, é muito mais fácil ir para qual caminho? Pro errado, né? Então as pessoas buscam. Você veja que hoje cresce muito os acessos sobre pornografia, e isso é terrível, né? Mas as pessoas, os especialistas estão falando o mal que isso traz ao cérebro humano, a relação sexual entre marido e mulher, a falta de desejo pelo real e vários outros problemas. As pessoas acabam cometendo esse erro. Drogas, vícios com jogos e tantas outras coisas que a pessoa fica alienada. E agora? Ela precisa então voltar a buscar, e aí ela conhece a palavra e estudar a palavra, mas ela está tão acostumada. Veja o desafio, você fez a pergunta do desafio, com eletrônico, com cores, com tudo em 3D, real, e aí quando ela vai ouvir de Deus, ela, puxa, mas a mente já está saturada. Você veja que desafio? Mas aí a gente entende que mesmo que ela pegue um livro, que as pessoas hoje, algumas nem gostam de ler mais, né? Só gostam de assistir, ouvir, um livro para ler, para estudar, a gente tem que lembrar que há um fator por trás de tudo isso, que tem um poder, que é o Espírito Santo. Então, mesmo que o mundo ofereça cores, brilhos, né, que seja atrativo, quando abrimos a palavra tem poder. Porque a palavra é viva e se renova a cada dia, e o Espírito Santo abre e a pessoa começa a enxergar as verdades, mudar de direção. Eu gosto dessa palavra de mudar de direção, porque isso é conversão. Uma vez eu comentei que eu trabalhei no Amazonas e lá, certa vez, eu estava descendo o rio Solimões, um rio muito grande, com os irmãos, minha esposa ali no barco. E descendo é fácil, né? Tudo é fácil descer o rio. Contudo, na volta o motor estragou. E a gente pegou o remo, mas quem disse que subia, né? Com o rio Solimões, naquela correnteza, um barquinho, o remo a gente sofreu, conseguimos ir poucos metros, paramos o barco, oramos, mas graças a Deus, Deus enviou ali, logo, não passou assim, questão de 15 minutos, vinha descendo um barco, encostou ali, era um rapaz que entendia de mecânica de motor de barco. Olha só como Deus providencia, né? Ele arrumou ali, resolveu e conseguimos subir o rio. Então, conversão é isso, a pessoa está descendo o rio em direção ao mar da perdição, ela percebe que o seu fim vai ser trágico, que não vai dar certo, e ela conhece Jesus, ela vira e começa a subir o rio. Mas para subir é difícil. Só que agora a gente tem um motor poderoso, que é o Espírito Santo, que nos leva à fonte de água viva, que nasce em Cristo Jesus. Sabe o que eu achei interessante, pastor? É que se o senhor estivesse subindo o rio com o barquinho que o senhor estava e outra pessoa estivesse tentando subir o rio também, e se ela visse que o senhor não estava conseguindo e ela também não conseguindo, talvez um de vocês dois desistisse por não ver que o outro não está conseguindo. Muitas vezes na igreja ou numa comunidade religiosa, nós temos o hábito de olhar para as pessoas e ver as dificuldades delas e se basear pelas dificuldades delas com as nossas. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode olhar para as pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, para um líder religioso, a gente vai se decepcionar porque são pessoas como nós. Quando a gente olha por exemplo, para os nossos pais, para alguém da nossa casa, a gente vai se decepcionar. A gente se decepciona conosco mesmo. Quando a gente olha para as situações que a gente fez no passado, ou situações que a gente faz, a gente olha assim, poxa, por que eu fiz isso? A gente não pode olhar para as pessoas, a gente precisa, para a gente ter uma vitória, eu acredito que a gente tem que olhar para Jesus, porque Ele é a única pessoa que não vai nos decepcionar. Mesmo. Mas, pastor, nos dias de hoje, a gente conversou aí, mas como é que a gente pode vencer o pecado nos dias de hoje? É possível vencer o pecado nos dias de hoje? Porque o pecado ele é muito atrativo.
parece tão bonito, algumas coisas parecem tão atrativo aos nossos olhos, parece tão gostoso de ouvir, parece tão gostoso de experimentar ali como os sentidos. Nos dias de hoje, os pecados eles começam pelos nossos sentidos, pelaquilo que você toca, pelaquilo que você cheira, pelaquilo que você ouve, pelaquilo que você vê. E como é que a gente vence o pecado? É possível vencer o pecado nos dias de hoje? Essa é uma pergunta muito profunda, né? Porque só no Salmo 32 aparecem 4 palavras para pecado, e 2 delas têm que ver com situações que a gente não vai conseguir vencer nessa terra. Uma delas é Avon, que equivale a hamartia no grego, que tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, que nós vamos carregar até a volta do Senhor Jesus, quando seremos glorificados. Tem uma outra que é pechá, que a tradução seria errar o alvo, né? Você vai lá, tenta acertar, mas pela sua debilidade você não até chega próximo, né? E que também temos aí o pecado de rebelião, que foi a rebelião de Lúcifer contra Deus no céu. Mas existem os outros que são os atos, né? E aí fica mais fácil, mas mais fácil como? Através do sacrifício de Cristo, através do que Cristo faz por mim. Então, Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele nos concede a salvação pela graça, mediante a fé no que ele fez. E aí nós começamos um processo de santificação, como você falou no início, de renúncia, de busca, de comunhão, e aí nós vamos sendo transformados. Como diz Paulo, pela contemplação somos transformados diariamente. Então, esse é o processo. É o processo diário que vamos subindo um degrau de cada vez até vermos o Senhor Jesus voltando, e um pouquinho melhor a cada dia. Professor, agora me veio uma coisa à cabeça. Então, para a gente vencer o pecado, a gente precisa olhar para Jesus. Mas depois que a gente olha para Jesus, a gente começa a vislumbrar essa vitória. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa para aquele que vence? Bom, nós poderíamos falar da recompensa eterna, que é a melhor recompensa. Recompensa do galardão, mas aqui na Terra nós já temos recompensa, né? Porque quando a pessoa aceita Cristo, sabe que alguns falam assim, eu já ouvi alguns falando, pastor, mas é difícil ser cristão, né? Tem que seguir a Bíblia. Aí eu fico pensando, claro que não, é muito fácil ser cristão, o difícil é ser bandido. Porque o bandido tem que cuidar para não morrer. Se ele compra um negócio lá e não paga para o traficante, ele pode ser baleado, sua casa, e deita, não consegue dormir direito, vai preso, come comida não muito boa, fica lá encarcerado num ambiente terrível, cheio de outras pessoas. Isso é difícil, né? É difícil você não ter a consciência tranquila, não dormir em paz. Quando você é um cristão, quando você aceita Cristo, você dorme em paz, você tem a consciência tranquila porque você faz o certo. Você vive feliz porque você já começa a eternidade aqui na Terra, sentindo o poder de Deus, a transformação que o Espírito Santo faz, né, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, é uma transformação completa que o Espírito Santo vem fazendo em nós. Então, é uma coisa assim, fantástica, né? A gente já começa, ou seja, um pedacinho do céu aqui na Terra. E é legal, pastor, porque quando o senhor falou isso aí, me veio uma coisa à cabeça. Eu tenho um amigo que todas as férias ele passava com a gente, com a minha família, e quando a gente passava essas férias juntos, ele tinha um hábito de beber. Minha família, nós não temos esse hábito de beber, por uma questão de reforma de saúde. Os meus pais, a minha família, eles são adventistas, e ele bebia bastante. E aí um dia eu desafiei ele, disse para ele, talvez eu esteja falando para alguém que está nos assistindo pelo YouTube hoje, que tem esse hábito de beber, tem alguns vícios. E um dia eu desafiei ele, eu disse para ele, pastor, eu falei assim, olha, eu desafio você a passar essas férias sem beber. E ele passou as férias todas sem beber. E ele venceu isso no final das férias dele, chegou para mim assim, falou, Gabriel, eu consegui aproveitar mais as minhas férias sem beber, porque quando eu bebia eu ficava com dor de cabeça, eu vomitava, não conseguia aproveitar as férias, não lembrava do que aconteceu no dia de ontem. E a gente tem recompensa quando a gente vence, né, pastor? A vida da gente, ela muda. E você citou um ponto aí, a questão emocional melhorou, a questão física melhorou, espiritual, ou seja, tudo melhora, a nossa saúde melhora quando a gente aceita Jesus, porque você deixa de usar drogas, você não é dependente, você não está naquele vício, fechado ali, você saiu, como você falou, do álcool, você já tem uma saúde completa, a recompensa é aqui, né? Você já começa a colher os frutos aqui da nossa escolha, e essa é a jornada cristã. Paulo fala da corrida, né? Que
Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Na corrida, quando Paulo trabalha esse texto em Coríntios, ele tem a ideia daquela maratona que eles faziam naqueles dias, que a pessoa se dedicava, treinava e ia lá, e aquele esforço todo. Alguns morriam no percurso de tão intenso que era aquela maratona. Mas para no final chegar e ganhar uma coroa de louro. Agora eu pergunto para você, você lembra o nome de algum desses campeões das maratonas dos dias de Paulo? Ninguém lembra nada. Ou seja, Paulo diz uma coroa corruptível, passa, esquece. Mas Deus nos dará uma coroa incorruptível, eterna, que dura para sempre. Ou seja, e o prêmio não é apenas para uma pessoa, é para todos que buscam a salvação em Cristo Jesus. Todos têm condição de levar o prêmio, de receber o galardão, a recompensa que Deus está preparando para cada um de nós, que é uma vida eterna, cheio de amor, cheio de felicidade, sem maldade. E aí será algo assim maravilhoso. Pastor, eu tenho um texto aqui que eu gosto bastante, que eu acho que resume tudo que a gente falou nesse podcast. E vai de encontro com aquilo que o Senhor disse. Está em Apocalipse 3, no versículo 5, que diz assim: aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aquele que vencer o pecado, as tentações, as dificuldades, somente ele será vestido de vestiduras brancas. E não existe vitória maior do que essa, de que poder olhar para o rosto de Jesus, porque a gente venceu aqui na terra, a gente venceu as tentações, as dificuldades, a gente venceu, a gente renunciou muita coisa que a gente gosta para um dia ter a oportunidade de olhar para o rosto de Jesus. E lembre-se, essa vida passa rápido. Logo chega aos dias da idade avançada, 60, 70, 80. E o que você fez com a sua vida? O que você está fazendo hoje com a sua vida? Porque passa muito rápido. Então aproveite o hoje para ser feliz, para buscar a Deus em primeiro lugar. E mesmo que você pense, mas eu já fui longe demais. Uma vez uma jovem chegou, pastor, eu já fui longe demais, não tem mais condição. Nós estudamos a Bíblia com ela, entendeu? E tinha que ver o sorriso no dia do batismo. A alegria voltou, né? Então sempre há chance. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo é porque ainda há chance. Aonde você estiver, você pode voltar aos braços do Senhor Jesus e ser feliz, receber a bênção do seu abraço e se preparar para esse dia glorioso que teremos um grande encontro com o Senhor Jesus. Pastor, eu acho que o senhor já finalizou esse podcast com esse apelo para o nosso coração de que a gente precisa aceitar Jesus e que a recompensa para aquele que vence o pecado aqui na terra é gloriosa, fantástica no céu. Com esse pensamento, eu convido os nossos amigos e convido o senhor a fazer uma oração para nós nesse momento. Ok? É o seu desejo ser feliz ao lado de Jesus? Então entregue o seu coração a Ele hoje. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, agradecer porque mais uma vez estivemos aqui falando um pouquinho da Sua palavra e podemos ouvir a Sua voz. Queremos, Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e sermos semelhante a Ele. Sabemos que temos uma jornada, uma luta todos os dias a travar nessa terra, mas muito em breve teremos também a recompensa eterna. Já podemos ser felizes aqui ao seu lado, mas queremos nos preparar também para a eternidade. Por isso nos abençoe, nos proteja. Oramos por Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo que está nos assistindo. Muito obrigado, pastor Herman. E que Deus o abençoe. E até o próximo podcast. E amanhã é um podcast muito importante. Você não pode perder. Amanhã é nosso último episódio. E amanhã você vai aprender um pouquinho, ver um pouquinho aqui, pastor, e aprender sobre a última vitória. Então eu convido você a participar conosco do nosso último episódio amanhã, para saber um pouco mais sobre o que é essa última vitória. Até lá.